Olá, pessoal. Falar um pouco sobre o livro O Diabo e a Terra de Santa Cruz: Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil Colonial, da Laura de Melo e Souza. É um livro publicado aí pela Companhia das Letras, né? Bom, esse livro ele vai tratar então sobre a questão da feitiçaria no Brasil colonial, como se isso se enquadrou ou se encaixou bem dentro das estratégias é, políticas da metrópole aqui com relação ao Brasil, né? Esses estudos eles se enquadram dentro de estudos sobre a magia e a feitiçaria empreendidos, a autora vai colocar pelo estudo do Roberto Mandrou, tá? Magistrados e Feiticeiros na França do século XVII, um livro publicado ali em 1968. Também Os Andarilhos do Bem, de 1966, de Carlos Ginzburg. E Religião e Declínio da Magia, do Keith Thomas. Então ela vai inserir o trabalho dela dentro desse conceito, dessa literatura, né? No Brasil, ela vai fazer referência aos livros Trópico dos Pecados, de 1989, e A Heresia dos Índios, ambos do Ronaldo Vainfas. Tá? Então, esses textos da Laura Mello, ela vai tomar a partir de arquivos que ela consultou na Torre do Tombo. Então, O Diabo e a Terra de Santa Cruz é um estudo sobre feitiçaria, práticas mágicas, religiosidade popular no Brasil colonial, baseado nesses arquivos da Inquisição. Ela diz assim que o livro pode ser visto tanto como testemunho de uma certa época, de um certo clima mental que vigorava na universidade brasileira no início do século da década de 80, quando começava a descompressão, os chamados anos de chumbo da ditadura, né, o final da ditadura. Então, a partir de quando a partir de tradições intelectuais muito peculiares, destacando-se a obra de Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, buscavam-se caminhos novos ou renovados da historiografia brasileira, né? Então, o contexto é muito distinto do que ocupou a autora anos atrás, fruto ao mesmo tempo do intenso desenvolvimento capitalista e da incapacidade que teve em atender às demandas sociais mais profundas. Então, o recurso à feitiçaria e à magia aflora predominantemente em situações de disfunção social e política, miséria, epidemias e guerras civis. Então, ela vai contextualizar essa uso da feitiçaria, né, dessa temática da feitiçaria dentro do contexto ali do Brasil colonial. Então ela escreve o trabalho dela, ela fica inscrito dentro do que a historiografia chama de história das mentalidades, né? Tentar estudar quais são os principais modus operandi, né, das pessoas ali, do imaginário da época. E nesse sentido, a feitiçaria, durante os séculos XVI, XVII, XVIII, tem um papel importante e até então não tinha feito nenhuma pesquisa é, mais sistemática com essa temática. Já na época do livro Desclassificados do Ouro, que foi a dissertação de mestrado, esse livro aqui é a dissertação de doutorado, tese de doutorado dela, né? Então, já naquele primeiro livro do mestrado, né, que deu resultado da dissertação de mestrado, já havia chamado a atenção a presença dos feiticeiros e feiticeiras negras, né, entre a população marginalizada de Minas Gerais, né? Então, isso já era um tema que já havia sido objeto de pesquisa dela no mestrado, né? Na Inquisição do Brasil colonial, né, você teve não teve um tribunal de inquisição propriamente aqui no Brasil, mas houve visitação dos inquisidores de Lisboa aqui no Brasil, né?
Então, na visitação do Grão-Pará, que aconteceu ali de 1763 a 1769, apuraram-se um total de 47 culpas, tá? 21 casos de feitiçaria e 9 de curas mágicas. Então, a feitiçaria colonial mostrava-se estreitamente ligada às necessidades iminentes do dia a dia, buscando a resolução de problemas concretos. Então, as pessoas usavam desse recurso, né, para a solução dos problemas do seu dia a dia, né? Então, a feitiçaria e a religiosidade colonial, fazem parte da própria estruturação da colônia como tal. Ela descreve que essas pessoas, né, que vinham aqui trazer essa magia, feitiçaria, em grande parte vinham da própria metrópole, né? Eles eram mandados para a colônia sobre pena de degredo, né? Eram colonos desviantes, hereges, feiticeiros, eram duplamente estigmatizados por viverem em uma terra particularmente propícia à propagação do mal. Então ela traça esse cenário, né, de que o Brasil ele passa ali a ser visto como o próprio inferno, o próprio lugar de purgação dos males, né? Tem essa perspectiva, a colônia, né? Nessa história das mentalidades, né, ela vai destacar Colombo, por exemplo, o próprio Colombo, quando ele vira os índios aqui na América, né, ele estava impregnado na mentalidade dele de livros como o Livro das Maravilhas de Mandeville e o Imago Mundi, do cardeal Dailly, que ali se descreve narrativas, né, bastante míticas, né, de personagens que viveriam em terras distantes, né? Então havia essa expectativa de que fosse encontrar algum tipo de seres imaginários e seres míticos, né? A própria aventura de Marco Polo, ele também faz relatos fantásticos, né? Com situações inverossímeis. Então, esse livro, A Viagens de Mandeville, eles representam um bom exemplo da fusão entre o imaginário e o real. Você não sabia até onde terminava a fantasia e começava a realidade, né? Porque estava tudo misturado. Então, o Brasil, ele como colônia portuguesa, ele vai estar, então, servindo para a projeção desse imaginário do homem ocidental, que já tinha essas imagens, né? Então, o domínio infernal não era a única possibilidade. Então, isso foi um desenvolvimento, né? Ou seja, a perspectiva do Brasil como um domínio infernal foi num segundo estágio, né? Aquele primeiro estágio de encontro que aparece lá na carta do Pero Vaz de Caminha, na expedição do Pedro Álvares Cabral, né? Ali ainda se faz uma analogia com certa situação parasidíaca. Num segundo momento, já vai ser o Brasil já descrito pelos autores como um domínio infernal. Então essa aventura marítima portuguesa, ela se desenrolou sobre esse forte imaginário europeu, tanto na vertente positiva, de imaginar que aqui seria um paraíso, quanto na negativa, de imaginar que aqui seria um inferno, né? Os franceses TV e, sobretudo, Léry,
tiveram influência na construção desse mito do bom selvagem. E essa tendência a imaginar que aqui era um novo Éden. Isso vai encontrar ressonância em muitas crônicas e escritos sobre o Brasil. Gandavo, ele era considerado, entre outros, como propagandista da colonização portuguesa nos trópicos. Então tem esse lado parasíaco, né, que era descrito por alguns autores. Então, no tocante à natureza, a ideia de um prolongamento da Europa tendeu a triunfar. Então, edenizou-se a natureza. Mas no que diz respeito à humanidade, essa não era parasíaca, tá? Ela começa a ser pintada como algo mais relacionado com o inferno, né? Aí você vem a imagem do negro escravo africano e do índio. Ele acaba predominando essa imagem negativa, né? Então a Laura Mello diz assim: infernalizou-se o mundo dos homens em proporções jamais sonhadas por toda a teratologia europeia. Então, com relação à natureza, floresta, os frutos, isso houve perplexidade, né? O português se maravilhava com aquilo. Mas, diante do canibalismo dos índios, a feitiçaria dos negros, a mestiçagem, tudo isso passou a haver um grande repúdio e uma identificação disso com a questão do inferno. Então ela vai trabalhando esses conceitos que vão se construindo na mentalidade da colônia aqui. Então tornou-se lugar comum afirmar que a religião forneceu os mecanismos ideológicos justificatórios da conquista e colonização da Europa, da América, encobrindo e escamoteando as atrocidades cometidas em nome da fé. É incontestável que assim foi. Então ela traça esse cenário, né? Ou seja, o cenário de enxergar o Brasil como um inferno dentro daquela mentalidade acabava servindo como justificativa para a conquista e colonização. Muito obrigado, então.